A senhora fica feliz ou chora? Porque ela foi separada por Deus para servir exclusivamente a Deus. Aí os pais, eles querem o quê? Quer um netinho, quer uma posteridade, quer, ó, isso aqui é, minha filha estava não sei aonde, fazendo missão, mas ó aqui o filho dela, olha aqui e tal, né? E isso ele não teria. Então assim, pode ser que eles choraram porque não teria mais, e pode ser que choraram porque ia matar. Agora sim, vamos para a prática de novo. Matar. Estaria Deus, então, exigindo e permitindo que um pai matasse a própria filha, derramasse sangue, tirasse a vida, coisa que ele falou lá em Samuel, que só ele pode matar e pode tornar a dar a vida, né? Então assim, seria essa, de matar mesmo, derramar sangue? Entendeu agora? Nem Abraão, né? Mas até hoje, depois eu vi, eu esqueci. A gente fica, né? A gente fica triste. Matou a bichinha. É. Mas graças a Deus que a senhora está aqui hoje, né? Tinha sacrificado a bichinha. É. Mas dá... Ele não odiava, ele ficaria assim, poxa, Jesus, minha filha vai para onde, vai isso, vai para onde, mas no tempo que nós estamos vivendo, se os nossos filhos realmente serem tirados dessa hora, os nossos filhos, minha filha, por exemplo, se glorificasse isso, eu me alegraria. Alegraria, né? Que bênção. Tempos difíceis. Sim, sim. Então, eu chorar de todo mundo, sabe, tirar essa pessoa, realmente, ele deve ser é benção, né? Eu oro pelos meus, né? Sempre deixei claro. Agora eu falo, é coisa grande, né? Glória a Deus. Então, eu não sei quando foi uma coisa, mas se fosse isso, o meu coração sairia. Eu imagino, amém. Mas dá para entender o texto nesse sentido, assim, porque assim, para eles é muito forte isso, irmão, mas é forte mesmo, questão de posteridade. É muito forte. O laço cultural do povo hebreu, do povo judaico, é fortíssimo. Muito forte. É tanto que Jesus disse quando eles fossem, não falassem nem com ninguém. Porque se eles fossem falar, fossem cumprimentar os outros, ninguém era meio-dia, só para perguntar como é que está teu avô, teu pai, tua mãe, teu tataravô, o avô do teu avô, o avô do teu bisavô. Entendeu? Como é que tá? Ia voltando assim até... Sabe Deus aonde? Não sei se você chegava até Abraão, né? Não sei. Mas, brincando aqui, ironizando, né? Mas demorava, porque para isso é muito forte. Para nós não, a nossa cultura aqui é outra. A gente só pode dizer, ei, como é que tu tá? Tô bem, amém, graças a Deus. Tchau. Tchau, né? Não muito pergunta como é que tá tua mãe. Né? Pronto, só isso. Eles não era assim. Entende? Então, para isso é muito forte. Então, não ter posteridade. Veja que as filhas de Ló cometeram incesto preocupadas com a posteridade. Entendeu? Era algo assim muito forte mesmo. Era muito forte, muito forte. Então assim, aí, enfim, nessa questão aqui, eles leram uma coisa, interpretaram outra, e aí como eles interpretaram outra, aí eles leram o Salmo 109, né? Leram não, citaram o Salmo 109, verso 8, onde diz que ocupe outro o seu lugar, né? Para colocar outro. Só que esse colocar outro não era que eles fossem colocar outro, porque a gente vamos muito para a praia. Eu sou muito assim, eu acho que eu sou muito da teologia prática. Porque se a gente for olhar, procura na Bíblia e na história, Deus usando Matias, que foi a sorte que caiu sobre ele. Você não acha. Nem na história, é incrível, nem na história. Sumiu o homem do mapa, sumiu. Só aparece ali. E assim, se foi Deus que escolheu, cadê ele? Né? Porque quando Deus escolhe é outra coisa. A gente sabe. Quando Deus escolhe é outra coisa. Até no nosso meio. Quando o homem escolhe um para dirigir uma igreja, é de um jeito. Quando Deus escolhe para dirigir uma igreja, é do outro jeito.
Quando o homem escolhe para estar na frente de um departamento, de uma coisa, é de um jeito. Quando Deus escolhe para estar na frente do departamento, é outro jeito. É diferente. Então, a gente não vê essa ação divina sobre Matias. A gente não vê. Mas, logo depois, 4 capítulos mais na frente, a gente vê Jesus escolhendo um e botando no lugar dele, né? Não que botou, agora esse aqui está no lugar de Judas, não falou isso não. Mas Jesus chamou, colocou e enviou. E esse a gente vê. E muito, né? E muito, meu amigo, né? Não é pouco não, é muito mesmo. Então assim, nesse aspecto, a gente vê meio que eles fizeram a interpretação errônea das Sagradas Escrituras. Paulo. Não é não? Ó, nem falei o nome, o irmão já bateu em cima. Né? Não foi escolhido por Jesus? Não foi colocado lá no quadro dos apóstolos? Se fosse nós, só que olhar para a história de Paulo, esse não era certo. Era. Entendeu? Então assim, lá, eu sei que isso aconteceu, mas alguns vão fazer o quê? Vão tentar justificar e defender os apóstolos. Como é que defende ele? Dizendo assim, que eles fizeram isso porque eles ainda não haviam recebido, não havia sido revestido pelo Espírito Santo. Então eles ainda não tinham aquele discernimento espiritual das coisas. Tinha só sido regenerado, né? Mas... 2021? 2022. 2022. Só tinha sido regenerado. E aí, se a gente for olhar, pode aplicar isso? Pode, é aplicável. E eles agiram assim, precipitadamente, de interpretação errônea, porque eles ainda não tinham sido revestidos do Espírito Santo. Ainda não tinham aquele discernimento espiritual. Percebamos que ainda no primeiro capítulo eles são meio carnais ainda. Jesus falando do Espírito e eles preocupados com o rei terreno. Lembra? Não era? Ah, Senhor, tipo assim, entendi. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha, Jesus falando das coisas espirituais e eles ligados às coisas terrenas. Aí Jesus, não vos convém saber os tempos em que Deus determinou. Mas, aí volta para o assunto de novo, serão revestidos de poder. Então assim, Jesus falando do que é espiritual e eles preocupados na terra. Então realmente faz sentido. Faz sentido de que eles tivessem feito uma interpretação errônea pelo fato de, assim, amenizando, defendendo eles, dizendo que é porque eles ainda não tinham não tinham sido revestidos do Espírito Santo. Revestimento. Porque o revestimento ele vem quando você tem aquela necessidade plena dela, que sem ela você é capaz de voltar, retroceder. Esse entendimento a gente vê na Bíblia, porque a gente é batizado no Espírito Santo para andar em santidade, para ser santificado. Não é assim que diz lá em Efésios, que a gente acabou de ler, Efésios 4, no 23, salvo engano, ele vai falar que é para santificação. É para santificação, para ser santo. É esse o objetivo. E se você, só com o batismo no Espírito Santo, conseguir viver até um certo ponto, mas depois de um certo ponto você começa a não mais estar lá meio cá, está precisando agora do revestimento, aí Deus lhe dá o revestimento. Mas se não precisar, faz igual o sogro do irmão, né? O sogro, né? Quantos anos? Que depois? 30 anos depois que aceitou a Jesus? Quase 30, né? Foi que recebeu. Então assim, se ele conseguir caminhar firme, santidade, nem recebe o batismo com o Espírito, porque ele já está indo bem. Mas quando ele... Porque Deus sabe o dia de amanhã. Esse está passando muito difícil. Tá vendo? Aí quando a pessoa está assim, que Deus sabe, ela pode até não estar agora, mas Deus sabe que lá na frente ela não aguenta muito, ela pode pender para um lado, aí Deus vai e reveste. Ela pegar de novo a vontade. Quer ver um exemplo? Aconteceu comigo, né? Mas eu gosto de mostrar na Bíblia. 1 Pedro, no capítulo 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 2. E diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, segundo quem? A grande misericórdia dele,
nos gerou de novo. Para quê? Para uma viva esperança. Qual? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre... Aliás, estou no 3, no 2, perdão, no 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, segundo a vontade dele, né? Em que? Em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Eleito segundo a presciência de Deus Pai, segundo a vontade de Deus, com um propósito. Qual? Em santificação do Espírito, para a obediência. Então, esse sentido que nós recebemos o Espírito é para quê? Para santificação. E em obediência. O receber do Espírito. Essa resposta foi a que Deus me deu quando eu indagava a Ele por que Ele não me batizava. Eu aceitei a Jesus e eu buscava o batismo com o Espírito Santo. Busquei muito mesmo assim, de forma quase que diuturnamente. E nisso, eu ia para as orações de manhã, a consagração de 5 da manhã às 6, e ficava na outra de 6 às 7. Aí depois eu trabalhava. Na volta do trabalho eu vinha almoçar em casa, e na hora do almoço eu ia para a oração de meio-dia. Depois retornava para o trabalho. À noite, depois do culto, eu ficava na oração de 9 às 10 e outra de 10 às 11. Aí, achando pouco, eu criei uma de 11 à meia-noite. Sequência, porque era por departamento. Um departamento é de 9 às 10, outro departamento de 10 às 11. Aí pelos jovens, eu falei, não, vamos fazer uma de 11 à meia-noite. Então assim, aí quando era 5 da manhã, eu estava lá de novo, na consagração de outro departamento. E isso fazendo o quê? Buscando o batismo com o Espírito Santo. Direto, era nas vigílias, era todo canto eu estava. Aí um certo dia, na oração de meio-dia, o pastor falou assim, vamos fazer um círculo para a gente clamar a Deus, né, pedir. Isso foi lá no Pará isso. Aí eu estava no círculo aqui, pedindo. Ele falou, olha, começa a dar glória, glorifique-se, sua língua enrolar, não se preocupe, foque no céu e dê glória a Deus, porque Deus vai lhe batizar. Falava assim para aquele círculo de pessoas. E a gente clamando aqui, clamando, aí um foi batizado do meu lado, outro foi batizado do outro lado e eu no meu. Senhor, meu Deus, eu. Deus não deu. Rapaz, eu cheguei em casa, foi não. Foi um do lado do outro e eu não. O Senhor, misericórdia. Aí eu cheguei em casa meio chateado assim. Aí o Senhor, se tem alguma coisa em mim, Senhor, que não te agrada, arranca, tira, tal, né? Aí, era. Aí Deus foi e me mostrou esse texto aqui. 1 Pedro 1, 2. Eu nunca esqueci, aí tá aí, ó. Sabe, aí eu falei, por que o Senhor não me batiza? Por que é, o cara? Aí Deus falou, é porque é para santificação e obediência do Espírito. Aí Deus falou, né? E tu já está andando assim. Então não há necessidade do revestimento. Aí passou. Aí eu me conformei, fiquei feliz com essa notícia, mas eu queria assim mesmo, né? Eu queria. Aí me conformei. Aí passasse um tempo, eu não sei se foi um ano, passou um tempo. Foi, demorou ainda. Foi, Deus pelo estreito. Aí passou um tempo, aí aconteceu um episódio lá no meu trabalho que eu me senti tipo assim, mal, em pecado. Me senti em pecado, sabe? Aí eu paguei o preço, viu? Por isso, passei 2 meses buscando a Deus pedindo perdão pelo ato. Aí depois disso, aí teve uma festa na igreja, aí um dia antes, Deus me deu uma visão. Aí nessa visão ele mostrou uma mesinha parecida com aquela mesinha da oração, tá lá atrás. Com um paninho branco assim, no pé de uma porta, assim, era um corredor, no pé da porta tinha uma mesinha. Aí nessa mesinha, pano branco, tinha algo resplandecente na mesa, coberto pelo pano. Aí Deus falou assim, ó, tá vendo isso aí? Isso aí é meu, mas eu vou te dar, mas é meu. Cuida bem dele, porque é meu, mas vai estar contigo. Eu vou te dar, mas é meu. Zela por ele, porque é meu, mas eu vou te dar. Aí Deus falava sempre assim, zela por ele, cuida dele, é meu, mas eu vou te dar. No outro dia, Deus me batizou com o Espírito Santo. Menino, foi algo assim tremendo. Meu presidente de jovem me agarrou pela cintura, eu senti eu flutuando, sabe? Flutuando assim, eu senti.
me agarrou pela cintura e o Jó, porque todo mundo orava também para Deus me batizar, porque eles viam o meu desejo. Eles viam, assim, era notório, eu não escondia para ninguém não. Eu falava era alto, gritava, me batiza Jesus, me batiza. Gritava alto. Então assim, nesse sentido, Deus deu. E Ele deu quando? No episódio que eu estava já meio fraco. Aí Ele deu, o revestido. Então assim, aí eu percebo pelo relacionamento com Deus. Aí, né, de Pedro, 1 Pedro 1,2, que é para obediência. Se a gente conseguir andar assim, aí Ele nem dá, porque você está conseguindo ir. Amém. Mas se Deus vê que vai cambalhar, Ele dá um revestido de poder. Foi? Eita Jesus. Quando eu já era criança, como eu tenho aqui, né, um time, Uhum. eu não era uma catarina, ele não jurou. Aí eu tinha que casa, eu andei, aí eu não colava com ele, eu tinha ele que colocava na terra, mas eu tinha. O culto. E eu não jurei. Aí eu quando fui no Brasil, aí a mãe era novinha, eu desesperada, eu olhava na minha avó. Aí não descia para casa, está cheio de batizadores. Aí a minha avó correu para casa, quando a minha avó chegou e entrou. Ela não aguentou. Todo mundo falando. Glória a Deus. Minha filha, minha filha. Eu era a filha que minha avó estava falando cheia, batizada. Glória a Deus. 5 anos de idade, né? E o fogo não apagou, né? Glória a E a Deus. minha avó tentando me acalmar, a avó começou a ficar cheia. E aí, o que está acontecendo com a mulher que se encheu? Glória a Deus. Quem queria saber, parece aquele do batismo no ônibus, né? Pegou, foi. É isso. Mas a gente tem que zelar, porque senão a gente pode fraquejar. Tem que zelar. Zelar. É, você tem que zelar, porque senão entristece ele. Entristece. Então deu para entender, né? A questão do revestimento, regeneração, revestimento, batismo com inô, tá? Pronto. Então, a partir daqui, aí a igreja difundiu. Aí sim, saíram assim com muito ímpeto. Inclusive, a gente vai ver em Atos 2, que quando é derramado o Espírito Santo, pousa sobre ele, aí vem com... Lá no batismo de Jesus, o Espírito veio em forma corpórea de pomba. Mas lá no Pentecostes, ele veio com forma corpórea de línguas. E línguas de fogo. Né? Línguas de fogo. E pousou sobre cada um deles. Aqui, nessa parte das línguas repartidas de fogo, que pousou sobre cada um deles, surge a seguinte indagação. Eu acho que tem até... Chegou a passar alguma? Tá aí, né? Estava sentado ou de pé? Aí foi. Eu estava sentado no pé. É que é coisa que assim, né? Nem flui nem contribui. Ele estava com kippah ou não, né? Nem flui nem contribui. Cenáculo Pentecoste. Aqui, ó. Pronto. Obrigado. Aí, a chegada do Espírito Santo prometido por Jesus, lá em João 15, 26, Jesus tinha prometido, né? Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que ele procede, e dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, olha a peculiaridade dele, testemunhar, né? Testemunhar. Aí a igreja é inaugurada em Jerusalém com a conversão de muitas almas, que é o que acontece lá da pregação de Pedro, aquela pregação lá, conversão de muitas almas. Desenvolvimento da palavra, que isso aí são os resultados do Espírito Santo na vida da pessoa. Depois que você é revestido, desenvolvimento da palavra, você começa a pregar diferente. É diferente mesmo, né?
É diferente, começa a pregar diferente. Isso, eu vou falar, tem coisa. Por exemplo, nós temos os amados irmãos muito admirados por nós. Os batistanos, os presbiterianos, nós temos eles, são admiráveis, porque de fato eles têm um conhecimento aprofundado da palavra, conhecem bem, têm cuidado, são zelosos, são cautelosos. Porém, ao que tudo indica, como eles não acreditam mesmo, eles só são batizados no Espírito, né? Ao que tudo indica, só são batizados no. Falta o com. Eles pregam com tanta graça, mas falta o poder, né? Falta o poder. Eles pregam com muita graça, muita profundidade na palavra, conhecimento, muito bom. Mas não falta uma fagulha, né? Falta o tempero, tá insosso. É meio pesado, né? Mas... ele pega pesado. Eu tô passando a mão assim, ele chega. Pegou quase 2 horas. Foi? Ensinamento. Conhecimento muito bom, muito rico, assim, a gente fica admirado, é muito bom, mas falta o poder, né? Aí está aqui, ó, desenvolvimento da palavra, né? Esse desenvolvimento é virtude do Espírito. Olha, vários sermões foram pregados e aplicados ao povo com base nas escrituras do Antigo Testamento. Ou seja, ele usava até o que eles tinham, né? O Antigo Testamento pregava com muito ímpeto o desenvolvimento da palavra. Desenvolvia, mas percebo que esse desenvolvimento ele aplica-se para todos que recebem o batismo no Espírito. Mas quando é com, tem esse desenvolvimento temperado, né? Eles pregam, eles falam muito bem. Fala. Exato. Eles falam bem, né? Exato. Inclusive, eles estão estudando o falar em línguas. Só que o deles é estudado, é escrito lá, está escrito, lê, para decorar, é assim. A gente também não. Eles são assim, eles. Aí, ó, o batismo com o Espírito Santo, revestindo os discípulos para a grande comissão, a terminologia usada em Atos é a mesma que está lá de Marcos 16, né? Assim, que não é que seja a mesma, é no sentido. O sentido, tipo assim, o revestido de poder. Poder para quê? Aí tá lá a resposta lá em Marcos 16, versos 15 e 17 e 18, que diz o quê? Expelirão demônios, falarão novas línguas. Uma pessoa que é batizada no Espírito, ela faz isso aí? Não. Fala em novas línguas, expelir demônios. Aí essa outra parte aí foi peculiar de lá, eu pelo menos não arrisquei ainda não fazer, que é pegar em serpentes. É tipo assim, é ocasional, se acontecer, Deus dá o livramento. Para ir lá, eu vou pegar, sou batizado. Não pode não. Beber veneno, né? Beber alguma coisa mortífera. Não, faço não. Entendeu? Tá repreendido esses desafios da... exato. É ocasional. Se acontecer, tipo, a pessoa não sabe, botaram para ela, então só esperando a queda. Nós temos o hábito de antes de comer e beber, a gente ora, né? Então, não perca esse hábito. Isso é sério. Esqueça não, né? E aí, ó, a pessoa fica só esperando, igual aconteceu com Paulo, lá em Malta, né? Na ilha, em Malta, ele ficava só esperando. Aí já caiu e não caiu, e deu a hora e nada de... Rapaz, sentiu nada o homem. Seguiu, vida que segue. Deus dá o livramento, certo? Pegar alguma coisa mortífera, e aí que vem outro detalhe. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Isso aí é outra característica, ou não é? Isso aí eu sou prova, sou exemplo
de que fizeram em mim e eu sou prova de que já fiz em outros. É prova, é Deus. Sou não encostar. Exato. Aham, muito bem observado. Esse sobre, né? Não é? Sobre, em cima mesmo. Eu fiz a congregação na Crapuca. Aham. Eu estava no. Eu estava pregando no altar e tinha uma mulher. Eu percebi que me chamava normal. E só um segundo, ela se lembra de Deus, ela caiu lá. Na direção, né? Isso aí Deus me moveu pra dentro. Deus faz, viu? Nem encostar, né? Não precisa empurrar, né? Olha, adolescente, ó. Uma benção. Ai, vou jogar aqui, vai quebrar meu pescoço. Eita. E ela se jogou, quando ela se jogou, ela não disse que era demônio? Ela disse que era demônio lá, como pai ninguém, não foi pra demônio. Pobre. Mas é mesmo. Temos que ter esse cuidado, né? Então, assim, até a pregação muda, tá? Bota o próximo, só para me ver. 10 para sermões em Atos. Os sermões aqui já é a evidência de que os sermões deles mudaram. Começaram a pregar com ímpeto, né? Os sermões, por exemplo, tem os sermões missionários de Pedro. Aí está as referências, Atos 2, 14, 31, Atos 3, 11, 26, Atos 10, 27, 48. Um grupo internacional de judeus tementes a Deus que estavam em Jerusalém para o Pentecostes. Esse grupo foi alvo da pregação de Pedro, né? As verdades centrais dentro da pregação dele foi que a dádiva do Espírito Santo, que agora é a era da salvação, a ressurreição de Jesus valida seu papel como Messias, ou seja, Jesus ressuscitou e isso ratificou que de fato ele era o Messias. Só que ainda tinha dúvida. Aí veio chancelar mesmo quando ele foi assunto aos céus, eles vêm. Aí sim, aí não tem mais o que questionar não. Aí realmente é inquestionável. Lá do gentio de Cornélio, né? Que o que Pedro pregou, Deus aceita pessoas de todas as raças que respondem com fé à mensagem do Evangelho. Inclusive, existe alguns questionamentos sobre o batismo dele lá, de Cornélio. Aliás, o batismo lá no Pentecostes. Aquelas pessoas que aceitaram Jesus, né, que creram, o que a gente faz então? Aí, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Que batismo foi esse naquelas pessoas lá do Pentecoste? Qual foi o batismo? Batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo ou o batismo nas águas? Foi? Esses dois aqui, ó. Porque assim, para eles ainda era muito principiológica. A questão de aceitar Jesus está demonstrada pelo batismo de João, batismo nas águas. Então eles ratificavam a pessoa que aceitou a Cristo pelo batismo nas águas. Só que é inevitável, nós sabemos que aceitou a Jesus, foi que também batizada no Espírito. E aí, visivelmente, publicamente, eles também foram batizados nas águas. Então, o texto diz, foram batizadas, mas não diz como, né? Não diz em que foi batizado. Então, esse batismo lá era das águas, de fato, mas a gente aprendeu aqui hoje que quando aceita Jesus é batizado no. Então, ali aconteceu simultaneamente, né? Batismo no e o nas águas, tá? Feito isso, tinha algumas outras coisas para falar sobre a pregação, já falei. A pregação, habilidade nas escrituras, né? A primeira igreja cristã. O eunuco, e logo batiza ele, aí tanto, muito bem lembrado, tanto que ele diz, aqui tem água, o que me impede, né? Ou seja, porque a pregação deles era essa. Tanto que hoje a CCB, né? Elas não chamam para aceitar Jesus, elas chamam para aceitar o batismo.
A que os discípulos pregavam, né? Antes, só que eles pregavam assim, na cultura deles, antes de ter essa evidência espiritual, né? Vinda do Espírito Santo no que diz respeito à propagação do Evangelho de Cristo, sendo Cristo ali para aceitar a Cristo. E aí o batismo é consequência, né? Só que eles estavam falando de Cristo e como evidência que a pessoa aceitou era batizar nas águas. Só que aí depois a gente percebeu que, na verdade, pela Bíblia, a aceitação é de Cristo, é aceitar a Cristo. O batismo nas águas é consequência, né? É consequência. Até porque, onde é que a gente puxa isso? O ladrão lá na cruz, ele foi batizado nas águas? Foi não, mas ele aceitou a Cristo? Aceitou. Então, entendeu? A gente vê aí nesses pontos, né? Fora isso, tem outras coisas, mas na próxima eu trago. Eu quero só trazer aqui, explicar que nós não vamos, nesse modo de Atos dos Apóstolos, a gente não vai enfatizar ou adentrar no que tange ao falar em línguas propriamente. Porque esse assunto que a gente vai trabalhar em outro módulo. Qual é o módulo? Eu até trouxe aqui, que é para os irmãos conhecerem já, né? É o módulo de pentecostalismo e pneumatologia, tá? 28, né? Achou aí? Pronto, é nele que vai falar sobre a glossolalia, né? Que é falar em línguas. Então, assim, apesar da gente estar em Atos dos Apóstolos, e no capítulo 2 fala falaram outras línguas, a gente não vai adentrar afinco neste assunto. Nós vamos falar nesse modo, porque a sistemática do curso, ele separou. Ele fez essa separação para quê? Porque esse assunto, ele demanda bastante tempo. Então, pelo tempo que exige, aí foi criado um módulo à parte para tratar só dele. Então aqui eu falei assim por cima, sobre o batismo e tal, mas o enfoque mesmo principal vai ser no módulo do pentecostalismo e pneumatologia. Tá bom? Feito isso, eu quero só apresentar aqui um livro, que é aqui até nos slides, vai passando o slide, tem uns slides que ele vai mencionar, que é sobre a evidência do Espírito Santo na era da igreja, né? Vai passando a evidência do Espírito, deixa eu ver se é o batismo com o Espírito, vai, continuando. Aí volta aí, ele vai falar na história, lá do ano 70, lembra que os apóstolos, Atos dos Apóstolos foi escrito ali 61, 63 depois de Cristo, aproximadamente, né? Aí no ano 70, 70 a 160, teve um homem chamado Policarpo, de Esmirna, que ele já defendia essa tese, ou seja, naquela época, do mesmo século. Aí ele fala o quê? Policarpo teve a revelação de Deus de como morreria, né? E essa morte dele, ele teve essa convicção por conta do Espírito Santo que habita nele. Então assim, aí ele teve a visão do travesseiro pegando fogo, mas aí ele entendeu o quê? Que era ele que ia morrer vivo, né? Morrer assim, pegando fogo. Não ia matar para depois tocar fogo, ia tocar fogo nele vivo. E aí ele, mesmo assim, diante disso, não recuou, foi avante. E ainda pregou para os seus malfeitores, né? Para os que iam matar. Então assim, nesse sentido, a gente percebe o que? Essa coragem, essa ousadia é o que? É vinda do Espírito Santo. Ninguém tem essa coragem se não for pelo Espírito Santo. Passa o próximo aí para a gente ver. Agostinho de Hipona, né? Já no século IV aí já. Agostinho de Hipona, fazemos todavia o que os apóstolos fizeram quando impuseram as mãos sobre os samaritanos, invocando sobre eles o Espírito Santo. Ou seja, dizendo, nós estamos fazendo a mesma coisa, invocando sobre eles o Espírito Santo, para que eles sejam o quê? Batizados. Então assim, mostra que desde lá do primeiro século, as pessoas já tinham essa convicção do batismo. Pode passar. João Crisóstomo, também do século IV, né, que ele era patriarca da igreja de Constantinopla, e ele diz assim, que por todos os cantos deste mundo habitável, não há país, nação ou cidade onde essas maravilhas, o contexto aí, ele está falando dos dons espirituais, essas maravilhas não sejam comuns e não se fale deles comumente, né? Fala dessas ações do Espírito Santo, tá? Isso mostra o quê? Que
Isso mostra que realmente veio durante os séculos. Mais um. Pode passar. O pentecostalismo na Idade Média, eles falaram em línguas na Europa medieval. Pode passar. Os anabatistas, aí é do século XVI, perdão. Os anabatistas, pessoas que aderiram à ideia, né, do batismo com o Espírito Santo, eles vieram dos reformadores, né, teve o período da reforma, e aí os reformadores, eles não aderiram a essa ideia da fluência do Espírito, do falar em línguas, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Os anabatistas saíram deles. Por exemplo, Zwinglio, que é muito conhecido para os reformadores, era um dos que bateram de frente com os anabatistas. Dos anabatistas vieram os que têm desse pensamento como nós, de batizar com o Espírito Santo e a evidência através das línguas estranhas. Vem daí, os anabatistas. Tá? Pode passar. Aqui já foi lá nos Estados Unidos, também outra evidência que aconteceu da fluência, da evidência do batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. A Charles Fox Parker, em sua escola de teologia em Topeka, estado do Kansas, nos Estados Unidos, levou seus alunos à pesquisa sobre o Espírito Santo, época em que Agnes Osman, pela fé, recebeu oração por imposição de mão e foi cheia do Espírito Santo, ocasião em que falou línguas desconhecidas. Tá vendo? As evidências, né? Isso da história. A gente tá vendo a história. Pode passar. Isso século XVI, né? Aí vem esse daqui, que é o Seymour. O Seymour já é do avivamento da Rua Azusa, que é o mais recente que a gente tem, que foi do século passado. O Seymour lá em Los Angeles, onde pegou fogo agora, né? Em Los Angeles, teve outro fogo que aconteceu no início do século passado, mas esse fogo foi do Espírito, né? Diferente desse agora. Aí, ó, o movimento da Rua Azusa, muito conhecido, esqueci outro nome, mas não sei o que é Street. No início do século XX, tornou-se uma grande agência missionária e logo enviou missionários pentecostais para a China, Índia, Filipinas, Jerusalém, Europeia, América do Sul e várias ilhas do oceano, e ele esqueceu de botar aí o Brasil, que veio do Brasil também. Foi desse avivamento da Rua Azusa que saíram os dois missionários vindo do Brasil, o Daniel Berg e Gunnar Wingre. E quem veio para o Ceará foi o Gunnar Wingre. Veio para o Ceará. E chegando no Brasil, a primeira mulher e vem para cá, para esse livro. Esse livro aqui é Fragmentos da História do Evangelho no Ceará. Fala do Ceará, mas ele pega desde a história lá do avivamento, e aqui ele vai falar sobre a primeira mulher que foi batizada com o Espírito Santo lá no Pará, e a primeira pessoa que foi batizada com o Espírito Santo aqui no Ceará, lá em Itapajé. Então, a gente vê que a evidência do Espírito Santo, ela é real, ela é notória e ainda continua acontecendo. Desde lá da igreja primitiva, né, do século I, do início. Aqui, 50 dias depois da Páscoa, por volta do ano que a gente viu lá, no ano 27, 28 ali, por volta daquele ano, aconteceu e continua acontecendo até hoje. Mas nós só iremos estudar lá no módulo pentecostalismo e pneumatologia. Tá bom? Feito isso, vamos orar. Ainda bem que hoje está de folga, né? Glória a Deus, que bênção. Não, eu vou ver com o professor, o pastor Aurélio, se ele autoriza. Eu vou ver. É muito bom a gente saber. Aí está aí a família em Belém, né? Do século XX, primeira família pentecostal do Brasil e a primeira crente batizada com o Espírito Santo, Celina de Albuquerque. É a senhorinha. Primeira batizada com o Espírito Santo. Ou seja, é real. É real, ainda continua acontecendo. Não cessou. Tá? Não cessou. Muitos acreditam que cessou, mas ainda não cessou. Certo? Glória a Deus. Ainda há um que resiste. Então vamos orar. Alguma dúvida, algum comentário? Que Deus abençoe, né?